vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. Amém? Glória a Deus. Então a palavra está dizendo que se o Evangelho, as boas novas de Deus, elas ainda estão encobertas, elas ainda estão tampadas, que não conseguem ser entendidas, ela está assim para aqueles que não creem, para aqueles que não receberam, para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que estão salvos, o Evangelho e as boas novas estão abertas, estão fáceis de ser, estão ao alcance para serem entendidas. A palavra, a mensagem de Deus está aqui para ser entendida. E toda vez que você vem ao culto, você vem e essa palavra ela deixa de ser encoberta, ela se torna clara. O véu se abre e você entende mais e mais. A cada culto você entende mais e melhor a palavra de Deus. Porque você foi salvo, chamado, você aceitou, disse sim, você creu e veio buscar mais de Deus. Então para você que veio buscar mais, é aberta a porta do conhecimento, do entendimento, da sabedoria de Deus, para que você que já está no caminho de Deus encontre mais vida, mais força, mais crescimento, mais poder. Mas para aqueles que estão perdidos, o Evangelho está tampado, ele está fechado, ele está cerrado. Alguns até leem, falam, pessoas falam a palavra, mas não entendem, não conseguem viver. É uma verdade saindo da boca dela, que se ela colocasse em prática, a vida dela mudava, mas ela não põe em prática, ela não consegue entender e ver que aquilo pode mudar a vida dela, porque para ela está tampado. Ela não consegue ver, o caminho está ali, a porta está ali, é só entrar por ali, a porta de salvação, mas ela não consegue ver. Ela erra o alvo, porque ela não consegue ver. Ela está presa, a chave está na frente dela, mas ela não consegue ver. Então tem muitas pessoas infelizmente vivendo assim. O Evangelho está aberto. Olha quantas mensagens nós temos na internet, quanto se fala de Jesus. Por todo lado você olha, tem igreja aberta, tem gente que tem crente, mas as pessoas continuam presas, atrofiadas, amarradas, vivendo vidas opressas, porque para elas não conseguem enxergar o Evangelho como uma saída, elas não conseguem enxergar o Evangelho como uma oportunidade, como uma bênção de Deus, como uma vida de Deus. Então para essas está escondido. E quem fez isso? O diabo. O diabo tem tampado o entendimento das pessoas, para que elas não entendam que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar a história delas. Que o problema delas, se entregar a vida para Jesus, é seguir os ensinamentos de Jesus, porque não adianta falar, eu creio em Deus, eu vou na igreja, mas não praticar, porque o que muda e transforma a vida é o praticar dessa mensagem. Fazer hoje, amanhã e o dia seguinte, fazem da minha vida uma vida melhor. Então as pessoas têm a oportunidade, mas elas não têm conseguido enxergar. É como se algo tivesse escuro, tivesse tampado. E a gente olha assim, gente, como é que essa pessoa não vê o que ela está fazendo? Como é que essa pessoa não... Nós que temos Cristo, temos a mente iluminada, nós já aceitamos, entregamos a vida para Jesus, a gente consegue ver e falar assim, gente, é só essa pessoa parar com isso. Mas ela não entende, ela não consegue parar, ela não vê solução. Você até fala com ela, mas ela... será? Não dá. Então infelizmente tem muitas pessoas assim. Então hoje muito, nós já, em vários cultos nós temos falado que os dias são maus, os tempos estão difíceis, o amor de muitos, como foi ministrado no culto passado, tem se esfriado. Nós cada vez temos visto mais e mais uma geração perdida, uma geração afastada de Deus, afastada dos princípios de Deus, uma geração que não conhece a Deus, uma geração longe da moral, do caráter, da ética, dos bons costumes. Cada vez mais nós temos visto os jovens mais distantes daquilo que é bom para a vida deles e mais presos naquilo que só aprisiona, que só destrói a vida deles. E infelizmente, distanciar da moral, da ética, dos bons costumes, dos ensinamentos dos pais, só distanciam cada vez mais o homem de Deus, só leva ele mais para longe de Deus. E isso já é reflexo, o homem estar diante de Deus é reflexo das ações dele.
das escolhas dele. Aqueles que obedecem, né? A Bíblia fala, os filhos honrar o pai e os pais. Aqueles que ainda seguem e obedecem os mandamentos do pai, respeitam os pais e as mães, eles ainda seguem um caminho melhor, eles conseguem viver uma vida melhor, eles conseguem mais coisas na vida. Agora, porque essa obediência, esse respeito aos pais, levam eles para próximo de Deus, fazem eles começar a entender Deus, porque Deus se apresenta como pai aos filhos, que dá direção em amor para que esses filhos vivam uma vida melhor, que é o que os pais normalmente fazem. Ensinam coisas, mandam coisas, não faça isso, faça aquilo, ó, dão direção para os filhos em amor para que eles trilhem caminho melhor. Mas os que se distanciam disso, se distanciam mais de Deus e têm dificuldade mais e mais de reconhecer Deus. E nós precisamos buscar, como igreja, estar cada vez mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais parecidos somos com Ele, para que possamos ser luz para essas pessoas ainda conseguirem enxergar a esperança, para que uma hora elas despertem e falem, não, chega, cansei, eu preciso, mas para onde eu vou, o que eu vou fazer? Elas vejam na nossa vida a esperança. Então a Bíblia diz aqui que o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Não é a vista, não é os olhos das pessoas. O diabo não cegou os olhos de ninguém. Não está falando de olho físico, um olhar físico das pessoas. Está falando de um olhar espiritual. Um olhar de entendimento. Entender, como nós já ministramos num culto aqui, as coisas que estão acontecendo. É uma visão abstrata. É uma visão da mente. É uma visão do cérebro, da razão, do entendimento. Não uma visão do olho comum. Então quem não vê, não entende, não crê na verdade. Então tem muita gente não conseguindo ver as oportunidades. E quando você não vê uma oportunidade, você perde ela passa. Aí depois você fala, não, eu não vi, perdi, já era. Muita gente tem perdido oportunidades, tem perdido a vida, porque não tem conseguido olhar com os olhos do entendimento e entender que certos caminhos só trazem destruição, certas situações, certas brigas, certas discórdias, certas decisões só trazem problema para a nossa vida. Então nós precisamos orar a Deus para que Deus abra o nosso entendimento, porque mesmo dentro da igreja, muitas pessoas estão com o entendimento tapado. Muitas pessoas estão dentro da igreja cegas, porque se estivessem enxergando, estavam livres dos seus vícios, estavam livres daquilo que tem prendido, estavam livres dos seus pecados, estavam vivendo uma vida melhor com Deus, estavam agindo melhor com as pessoas, estavam sendo luz e testemunho. Porque quando eu entendo a palavra de Deus, eu consigo entender o que está errado na minha vida, e eu consigo entender que eu preciso mudar e que eu consigo mudar por causa do Espírito que está em mim. Se eu não entendo, se eu não acredito, é porque algo ainda está errado e precisa ser curado. Então o diabo cegou a mente dessas pessoas, tem tapado a mentalidade delas, através de palavras distorcidas, através de sofismas, como ele fez com Eva. Não, isso não tem problema, não é bem assim que Deus quer, você não precisa agir assim não. E você não precisa agir assim e acaba se distanciando de Deus, acaba negociando com o erro, acaba achando que pode servir a Deus do jeito que você quiser, como se você estivesse fazendo um favor para Deus. E o diabo acaba cegando muitas pessoas, dizendo para elas, Deus te ama, Deus não vai fazer isso porque Deus te ama. O pai não vai corrigir o filho porque ele ama. Ele é o quê? Que o pai que ama corrige, o pai castiga, a Bíblia fala isso. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, Deus não está nem aí, vai. Então por que ele deixou mandamentos? Por que ele fala que o céu é assim, que esses não entrarão no céu? Mas o diabo tenta tapar o entendimento das pessoas para que elas acreditem que do jeito que está bom. Não precisa envolver, não precisa relacionamento sério com Deus, não precisa mudança de atitude, não precisa fazer parte do ministério, dedicar a obra. Não mexe nisso não, fica só sentadinho dentro da igreja.
Ah, vai uma vez por domingo, vai de vez em quando. Só de você falar que é crente, você já está bem. E muitas pessoas se iludem e vivem uma vida afastada de Deus, achando que estão no caminho certo, não enxergam que estão andando por caminhos tortuosos, que estão andando para longe de Deus, para longe da vontade de Deus. Então até hoje ele faz como fez no jardim, ele distorce as verdades para que as pessoas, continuem vivendo vidas sofridas, castigadas, oprimidas, porque quando você erra, você é castigado. Quando você entende que você está sendo castigado por algo que você fez errado, o que você faz? Não erra mais. Agora, quando você não acredita, não enxerga que é um castigo, você continua repetindo, continua preso, continua vivendo. Você aceita aquilo, acomoda com aquilo, nunca sai daquilo, porque você não entendeu que se você mudar, as coisas mudam. Se você parar, as coisas mudam. Quando nós entendemos isso, que a mudança começa a partir de nós, mas nós precisamos entender. Quem não entende continua a mesma coisa. Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito, porque não entendeu que a mudança não vai vir de Deus. A mudança vai vir da pessoa. Porque Deus continua sendo o mesmo. É o homem que se afasta, é o homem que se distancia, é o homem que cria barreiras. Deus cria pontes. Só que as pontes precisam ser atravessadas. E quem atravessa, quem toma o passo, quem tem que dar passo em direção a Deus somos nós, porque Ele continua no mesmo lugar. Então nós que temos que ir lá onde Ele está. Nós que temos que buscá-lo e ir atrás dEle. Ele está no paraíso, e para a gente chegar lá, nós temos que trilhar um caminho até lá. Então nós que precisamos entender que nós que precisamos dEle, não Ele que precisa de nós. Você é especial. Não se ache mais especial do que Deus. Tem muita pessoa que não sou especial, aí acha que pode viver de qualquer jeito, fazer de qualquer forma, que Deus não vai fazer nada com ele porque ele é especial. Você é especial porque Deus te ama e quer te salvar, não a forma que a gente vive. Por mais certo que a gente esteja, nós ainda estamos errados diante de Deus e precisamos melhorar muito. Mas continuamos sendo especial para Deus e por isso Ele não desiste de nós e todos os dias Ele nos dá uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de levantar e fazer diferente, fazer as coisas melhores. Todo dia nós ganhamos esse presente de Deus, mas quem não entende isso, joga o dia fora, perde o dia de vida, não agradece a Deus pelo dia, não faz nada de diferente. Então nós não podemos ser esses que ficam com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não. Nós somos luz e precisamos brilhar a nossa luz. Então, infelizmente, muitos estão vivendo assim, vidas sofridas, caminhando para um abismo. Então, a cegueira espiritual tem atrapalhado muitas pessoas de enxergar a grandeza, a justiça, o amor de Deus. Então, muitas pessoas não conseguem enxergar que o amor de Deus é justo, que a justiça de Deus ela é misericordiosa, que a graça de Deus ela é associada a algo, ela não é de graça, ela é graça. Você não merecia, eu vou te dar uma oportunidade, então faça por onde? Honre isso, vai, não peques mais. Então ela não é de graça, ela é uma graça. Então nós precisamos reconhecer isso, porque muitas pessoas estão presas assim, não reconhecem o Salvador. Muitas pessoas não conseguem abraçar as leis de Deus. As pessoas quando lêem a Bíblia falam assim, cheio de mandamentos, cheio de regras. Tem pessoas que não querem esses mandamentos, porque não entendem o sentido e o propósito dos mandamentos. A lei não é para o honesto, a lei é para o bandido, a lei é para proteger o honesto do bandido, do criminoso. Então a lei ela só existe para aqueles, ela só precisa existir para aqueles que praticam o mal, para aqueles que praticam o bem, não a lei. Não precisa da lei. Não matarás, não roubarás. É crime roubar. Se o cara é bom, se o cara é honesto, a pessoa é honesta, ela não precisa dessa lei. Essa lei faz diferença para ela, porque está nela não roubar, não vai roubar. Então a lei é para o bandido. Então as leis de Deus é da mesma forma. É para quem quer distorcer, é para quem quer sair. Porque quem ama a Deus
tenta ser igual a ele, quer ser parecido com o Pai. Então quando você é parecido com o Pai, você quer fazer as coisas boas, as coisas honestas. Então não tem lei, não precisa de lei para quem é honesto, para quem quer fazer as coisas honestas. Então a lei está lá, né, para proteger a gente. Então quem entende a lei de Deus, entende que ela não é uma privação, ela é uma proteção, ela é uma prevenção, ela não é uma proibição, ela é uma direção do Pai aos filhos, quanto ao que é bom, o que é errado, o que vai ajudar eles ou o que vai prejudicar. Não faça isso. Por quê? Porque se eu não quer? Não, porque se você fizer isso é ruim para você, vai estragar a sua vida. Faça isso. Mas se eu quiser fazer outra coisa, a outra coisa é ruim, eu sei o que é bom, eu estou te mostrando. Se você quiser fazer, siga esse caminho. Então as leis de Deus são para nos dar uma vida melhor. E quando entendemos isso, nós não temos problemas em obedecê-las. Nós amamos esses mandamentos, nós tentamos ser cristãos e fazer tudo certo. Não é com medo do castigo, porque quem tem que ter medo do castigo é o criminoso, é o errado. É porque faz parte de nós. Nós queremos o bem, queremos o bom, então nós amamos essa palavra. E quando nós entendemos que essa lei é para nos proteger, elas se tornam leves. Quando nós entendemos que os mandamentos de Deus são o que é bom para nós, não proibição, mas o que é bom, eles se tornam leves, eles se tornam gostosos. Eu não quero fazer aquilo porque Deus não gosta, eu quero fazer aquilo ali porque agrada a Deus. E isso se torna leve, não é trabalhoso respeitar, amar, cuidar, ser honesto, ser fiel, largar a bebida, não beber, não prostituir, não ficar vendo pornografia. Isso não é pesado, isso é agradável, traz paz para o meu coração. Eu gosto disso, porque eu amo a lei de Deus. Elas fazem parte de mim. Então, mas para quem não entende que a lei de Deus é boa, para ele a lei de Deus é algo trabalhado para dar um fim, para dar um caminho melhor para ele, qualquer mandamento que você fala com ele, ele resiste. Não é bem assim, não, mas precisa ser assim, não. Ou ele não quer fazer, ele quer seguir uma coisa e não quer seguir a outra, porque ele não entende. Está tapado. Não consegue entender que é bom para você, é um conselho bom, uma orientação boa para você ter uma vida melhor. Então, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim, obedecendo por obrigação, se tornando uma luta, e elas ficam doidas para aparecer alguém que fala: não, pode beber um pouquinho, você não pode citar muito vinho, mas pode beber vinho. Está doido para ouvir alguém convencer, falar o que ele quer ouvir, para que ele possa se enganar de que está agradando a Deus. Não, pastor tal, fulano de tal, às vezes fulano de tal é um demoniado, tá, que nem conhece direito, mas falou o que queria ouvir. Isso aí que está certo, não precisa ensinar, os pastores lá que estão errados. A gente pode beber sim. Um cego não entende que aquilo é uma armadilha para que ele fique preso ou se afunde mais em outros vícios. Então tem muitas pessoas caçando, procurando lugares que falam o que eles querem ouvir, não lugar que confronta a vontade deles. E nós precisamos de lugar que confronta as nossas atitudes ruins, para que a gente consiga cada dia. Porque se ninguém fala para você que o seu cabelo está bagunçado, se você não tem um espelho para ver, você continua bagunçado, as pessoas vindo você nem sabe por quê. Agora quando a pessoa fala com você: o seu cabelo está bagunçado. Se ninguém fala para você que eu sei, esse jeito seu é ruim, cuidado, você está tratando as pessoas mal, isso aí vai, isso aí só afasta as pessoas. Quando ninguém fala, a pessoa acha que ele é normal. Agora, quando alguém fala, te dá a oportunidade de mudar. Mas tem gente que, se você falar, ela fica nervosa com você, porque não quer ser corrigida. Então, infelizmente, nós temos um monte de pessoas assim, que querem continuar cegas. Então hoje nós temos muitas mudanças de costumes, tempos corridos, pessoas cada vez mais ocupadas, que não têm ou não tiveram tempo para poder transmitir valores aos seus filhos, não receberam esses valores, assim deixando os seus filhos sem fé,
às vezes não receberam a fé dos seus pais, porque ninguém os orientou, então ninguém ajudou eles a conhecer a Deus. Foram influenciados, como vemos hoje, um monte de criança sendo influenciado pela mídia, pelo telefone. Os pais distantes não ensinam sobre Deus, mas a mídia ensina sobre droga, homossexualidade, promiscuidade, funks, músicas ensinando apologias à droga, apologias, sou de todo mundo, fica com todo mundo. Cada letra que você olha, você fala, gente, pelo amor de Deus. Pessoas cantando letras de música que você fala assim, como é que essa pessoa não entende a letra dessa música? Ela está cantando a música que está falando mal da mulher, está cantando, principalmente mulher. A mulher está cantando a música que está denegrindo ela, falando que ela é vagabunda, que ela não vale nada, que ela é a segunda. E ela está lá, cantando como se cega no entendimento, não entende que a música está te chamando de vagabunda? Tem tanta pessoa tapada. Você está vendo, é o príncipe desse século tampando o entendimento para que as pessoas não entendam. Está falando mal, está falando coisa errada, está falando coisa que não convém, mas elas não conseguem entender porque estão longe de Deus. Então, infelizmente, isso cada vez mais tem feito as pessoas distanciar de Deus. E muitos hoje, você vai conversar com eles não acreditam em Deus, eles não acreditam em mais nada. Então um monte de pessoa aí sem fé, sem esperança, sem convicção. O que você quer ser quando você crescer? Antigamente a gente perguntava isso para criança, né? Hoje tem adulto aí que você fala com eles, não quer ser nada não sei de nada não. A pessoa não é nada não, ela não é nada não nessa terra. E ela está tranquila com isso. Ninguém foi colocado aqui por nada, ninguém foi colocado aqui para nada. Todos nós temos um propósito, um objetivo e precisamos cumpri-lo. Pelo menos crescer, nos tornar pessoas melhores. Mas tem pessoas que perderam a fé, a esperança na vida, a vida para eles não tem sentido, não tem prazer, não tem alegria, porque eles não têm Jesus. Quando você tem Jesus, mesmo as dificuldades da vida não te tiram a alegria de viver, porque Jesus se torna a sua alegria de viver. Jesus é a esperança de uma recompensa, a esperança de um céu, a certeza da salvação, a certeza de que tem algo maior te esperando, te faz caminhar, te faz buscar, te faz lutar. Mesmo que você está tendo dificuldades, não está conseguindo, você com fé em Deus, você acredita, vai dar certo. Não, Deus não vai me deixar nessa, essa é uma fase ruim, e daqui a pouco você vence, porque você tem Deus. Agora, quem não tem Deus, muitos acabam perdendo, ceifando a própria vida, porque estão vidas sem esperança, sem sentido. E nós, como cristãos, precisamos ser luz para brilhar ao coração dessas pessoas. Nós precisamos tentar abrir o entendimento dessas pessoas, tentar levar elas a entender que a vida que elas estão levando é ruim. O caminho é de destruição, não tem futuro. E que elas podem melhorar, que Deus tem algo melhor e maior para elas, que se elas mudarem de direção, que se elas acreditarem, confiarem em Deus, se elas derem uma oportunidade, dá uma oportunidade para Deus. Tem gente que só busca Deus depois que já passou de tantos lugares. Fez trabalho, fez despacho, contratou não sei o quê. Aí depois que viu que nada resolveu, vem para Deus. Vem para Deus de cara, vem para Deus primeiro. Dá uma oportunidade para Deus se apresentar a você, a sua família. Essa pessoa, nós temos que levar essa mensagem. Dê uma oportunidade para Deus, ora comigo, entrega a vida para Jesus. Se com um mês nada mudar na sua vida, você pode desistir e voltar, porque eu duvido que vai ser diferente. Então nós precisamos ser esse instrumento de Deus para poder acordar essas pessoas da cegueira que tem atrapalhado elas de ver. E infelizmente, grande parte, o horário não vai me deixar decorrer muito nisso, mas infelizmente o grande e maior problema das pessoas lá fora e aqui dentro da igreja, que atrapalham elas de viver uma vida melhor com Deus, tem sido orgulho. Muitas pessoas acham que não precisam melhorar, que não precisam mudar. Muitas pessoas acham que elas estão certas, que elas estão com a razão, que está tudo bem.
Você tem certeza que está tudo bem? Você tem certeza que o jeito que você está fazendo é certo? O jeito que você está tratando as pessoas é certo? Que as decisões que você está tomando é certa? Tem muitas pessoas que estão achando, caindo no mesmo pecado dos fariseus. Não conseguiam ver o pecado, o erro deles. Eles se achavam salvos, os bonzão. Quando nós entendemos e colocamos no nosso lugar e reconhecemos o quanto errado somos diante de Deus e buscamos melhorar, o nosso coração precisa ser humilde diante de Deus. Longe estou eu da perfeição, preciso buscar muito, eu preciso aprender muito, eu tenho muita coisa em mim que precisa ser melhorado. Se você não reconhece isso, você não melhora de vida. O cego que não quer ver, se você curar ele vai lá e fere os olhos de novo, porque ele não quer ver. O doente que não quer ser tratado, quer ser curado, ele não vem no hospital, ele não segue o tratamento, ele não segue a palavra, ele não segue a receita do médico, ele não acredita na palavra do médico, acha que não preciso fazer isso uma vez por semana, não preciso fazer isso 2 vezes por semana, não, uma vez só tá bom. Quer ser curado? Segue o médico, obedece a receita, obedece o tratamento. Não, eu estou bem. Aí para de tomar o remédio, daqui a pouco está morrendo. O caso está pior, 3 vezes pior, volta 7. Então nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós não somos melhor do que ninguém. Quando nós olhamos para nós, igual a Bíblia sempre fala, examina-se o homem a si mesmo. Quando você olha para você diante de Deus e começa a ver o que você precisa mudar, você para de julgar as pessoas, você para de condenar as pessoas, você começa a ter misericórdia das pessoas, você começa a tratar melhor as pessoas, você começa a julgar melhor as situações, você começa a dar oportunidade para as pessoas. Agora, quando nos achamos melhores, quando o nosso orgulho nos atrapalha, tem gente que é tão orgulhosa que não consegue orar pedindo a Deus, não consegue se humilhar diante de Deus e continua sofrendo, vivendo vidas sofridas. Então a pior doença é o orgulho, porque ela atrapalha a pessoa. Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, ao que se acha, mas Deus se abre ao humilde, ao quebrantado de coração. Deus sentia emocionadas, Deus, eu preciso de Ti. Mas tem gente que está lá, você fala com ele, larga açúcar, larga a gordura, larga o cigarro, larga a bebida, larga o pecado, tenha paciência com as pessoas, mas a pessoa fala, não, eu estou com a razão, prefere estar com a razão do que viver em paz, prefere estar com a razão do que manter um relacionamento. Então não aceitam os seus erros. Nós precisamos reconhecer os nossos erros. Maturidade principalmente exige isso. Reconhecer quando errou, pedir perdão, pedir desculpa e mudar de atitude, mudar de direção. Porque quem não faz isso fica sem amigos, fica sem família, perde as riquezas de Deus. Então nós precisamos buscar em Deus sabedoria para melhorar a cada dia. E infelizmente o diabo tem lutado cada dia mais para manter as pessoas na cegueira, falando o que elas querem ouvir, para elas continuarem presas nos seus vícios. E nós precisamos ser instrumentos de Deus para mudar isso, mas a nossa vida precisa falar mais do que nós, porque muitas pessoas não vão nos ouvir, elas estão tapadas. Então muitas pessoas, a gente tenta dar conselho, nós vamos ter que orar no mundo espiritual para que Deus abra o entendimento, para que Deus mude a situação e ser luz e estar por perto, para que na hora que ela desistir de sofrer, ela te pergunte, ela busque algo de você e você possa apresentar Jesus para ela. Então muitos infelizmente são cegos na religiosidade, se achando melhores que os outros, seguindo costumes, preceitos, esquecendo do amor, da bondade, da misericórdia de Deus que precisa ser mostrada. Então a visão espiritual ela é diferente da visão física. Ela vê coisas espirituais. É você entender, o homem cego fisicamente ele não consegue ver o céu, a terra, a grandeza da criação.
O homem cego espiritualmente não consegue ver o reino de Deus, a justiça, a paz, a misericórdia. Ver que já começou, que podemos viver uma vida melhor com Deus aqui na terra. Só consegue olhar para as coisas ruins, para os problemas da vida, para as dificuldades e vive sem esperança. Agora, quando a visão espiritual está aberta, mesmo no caos, parece o Apocalipse, você enxerga, Jesus está voltando, a minha redenção está mais próxima, a vitória está perto, daqui a pouco acaba a minha dor e a gente começa a viver vidas melhores diante de Deus. Amém? Então nós precisamos buscar cada dia mais nos libertar da cegueira, dos amores, das visões dessa terra, das limitações do corpo físico, das paixões, as coisas desse mundo, porque isso aprisiona a mente das pessoas. Como nós já falamos, tem pessoas que falam assim: não quero que Jesus volte, não quero casar antes, porque não entende, está cego o entendimento. Na glória é muito melhor. Isso aqui nessa terra são só coisas passageiras para nos ensinar a honrar, a respeitar, a conviver melhor uns com os outros, para que a eternidade de paz e justiça seja possível. Então essa terra aqui são só coisas passageiras para nos ensinar as coisas de Deus. E aí está o problema, que muitos não conseguiram entender, tão cegos, não conseguem entender as coisas espirituais, porque elas não se entendem. Você não entende só lendo, só vendo. É como Jesus tentou explicar em João 3. Aquele que não nascer da água do Espírito, aquele que não obedecer a palavra, não crer na palavra, não poderá ver o reino, porque não vê as coisas de Deus. Você só vê injustiça, você só vê mal, você só vê coisa ruim. E se você não consegue ver Deus nas coisas, se você não consegue ver o agir de Deus nas coisas, você não é grato. E quando você não age assim, você não consegue viver. Quem não consegue ver, não consegue entrar no reino dos céus. E a palavra de Deus, ela fala de coisas abstratas. Ela usa palavras físicas, como se o homem não nascer de novo, para falar de coisas espirituais. Nascer de novo, começar de novo, abrir mão do seu orgulho, abrir mão do que você acha certo, para acreditar e aceitar o que Deus disser ser certo. O homem fala: como eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Igual disse Nicodemo. Mas a palavra está falando do nascer de novo, de dizer: largue a sua religiosidade, largue a sua ignorância, largue pare de bater o pé, pare de fazer pirraça, se renda à vontade de Deus, se entregue à vontade de Deus, creia em Deus, confie em Deus, obedeça a Deus, procure ser diferente, nascer de novo. Quem não nascer de novo, ou seja, quem não mudar da natureza humana para a natureza de Deus, mais parecido com Jesus, não vai entrar no reino dos céus. E se nós queremos entrar, nós temos que procurar sermos mais parecidos com Jesus todos os dias. Então não deixe a cegueira do orgulho, a cegueira da ignorância te atrapalhar, a cegueira das vaidades, a cegueira da ambição. Cuidado com a sua visão espiritual. Procure entender as coisas segundo a vontade de Deus. Mas isso aqui parece até bom, mas não agrada muito a Deus, então sai fora. Fugir da aparência do mal. Mas quem não entende na visão espiritual, acha: não, eu preciso do emprego. É o primeiro emprego que aparece, vai trabalhar lá de porteiro de bar. Um crente se vai de porteiro de bar, não pode acreditar, não pode confiar que Deus vai preparar um serviço melhor. Está cego, não consegue entender que aquele não é lugar para ele. Não, porque eu vou ser luz para os que estão lá. Aí daí a pouco você fica sabendo que largou a igreja, está preso na bebida. Mas ele ia ser luz para os que estavam lá, né? Então estava cego, não entendeu que ele estava na ponta do abismo, quase caindo. Então nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, buscar de Deus essa visão espiritual, para que a gente entenda quando o perigo está próximo, quando o ataque é uma doença porque eu causei com excessos, ou alguém fez algo mandado, ou é uma permissão de Deus para que o nome seja glorificado.
É o diabo que está fazendo? É o homem que está fazendo? Fui eu que fiz? Porque o que o homem plantou, isso ele vai colher? Como é que você identifica se é um ataque espiritual ou não? Se a coisa é espiritual ou não, se você não tem visão espiritual. Então nós precisamos da nossa visão espiritual fortalecida em Deus. Amém? Então essa mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite. Busque em Deus renovar a sua visão, limpar os seus olhos. E como é que você limpa os seus olhos? Em oração, leitura da palavra, meditando, pensando, tentando entender o que Deus quis dizer com aquela palavra, o que Deus quis dizer com aquela mensagem. E aceitando a palavra de Deus, o remédio, a receita de Deus, pondo em prática, praticando, para que a sua vida seja melhor a cada dia. Amém? Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés essa mensagem de Deus no nosso coração. Pai amado e querido, nessa noite te agradecemos mais uma vez a sua mensagem, que veio nos chamando a tomarmos cuidado com os nossos olhos, a cuidar das nossas visões espiritual. Ó